So, thank you for your questions. We haven't had time to sort them through, so we'll have to take them at random. Obrigada pelas perguntas. Não deu para separar. Vamos ter que pegar aleatoriamente. Can you provide a basic bibliography for your talk on the website? O senhor pode dar uma bibliografia básica sobre as palestras no site? Yes, I'll try to do that. Leonardo will put up some of the recordings on the Brazilian website quite soon. O Leonardo vai colocar algumas das gravações aqui das palestras no site da comunidade, o site brasileiro da comunidade, muito em breve. E a bibliografia vai ser dada também. Okay. Dom Lawrence, que motivo o levou a conhecer a Amazônia? Como foi sua viagem? Com grupo ou sozinho ou mais pessoas? Fale-nos um pouco sobre o que viu na Amazônia ainda desconhecida dos brasileiros. In English, Father Lawrence, what reason took you to travel to the Amazon? And how was the trip? Were you in a group or all on your own? Tell us about what you saw in Amazonia, in the Amazon, which is still unknown to most Brazilians. Yes, I think that's a good point. Well, I went to the Amazon because it was there. Bom, eu fui para a Amazônia porque ela está lá. And maybe we can show the photographs, some of the photographs I took while I was there. We can have those running during this session. Nós vamos mostrar algumas das fotografias que eu tirei lá durante essa sessão de perguntas e respostas. There we are. The color doesn't transfer very well to the screen, but it's. A cor não está muito boa nessa tela de projeção. Well, it was a wonderful experience and a real time of revelation and beauty. Foi uma experiência maravilhosa, um verdadeiro período de revelação e de beleza. And I think some experience of the wilderness, that's unspoiled nature, is really essential for me, and I think for many people today. Eu acho que a experiência da vida selvagem, da natureza ainda intocada, é muito importante, pelo menos para mim, e acho que para muitos de nós hoje em dia. I have a little hermitage on Bear Island in Ireland, and on the sea side of the island, that is the closest I have to home, to an experience of wilderness. Eu tenho um eremitério na ilha de Bear, na Irlanda, e o lado que tem a face da costeira ali, é o que eu tenho mais próximo de experiência de lar que eu tenho ali de natureza. And after I've been traveling a lot or talking a lot, it really refreshes and renews my spirit to spend some time there. Depois de eu viajar muito e dar muitas palestras, normalmente é algo que renova muito meu espírito ir para lá e passar um tempo lá. And I made a few derogatory remarks about tourism during my talks. E eu fiz algumas observações não muito lisonjeiras do turismo durante as minhas palestras. But I think it is important to control the kind of tourism that we use or take part in. Obviously, you need to go to the Amazon. You need some kind of infrastructure. Eu acho que é importante controlar uma parte do turismo que nós fazemos, mas é óbvio que quando a gente quer ir visitar a Amazônia precisa de um mínimo de infraestrutura. But the people who organized the trip have a very simple and natural kind of approach
to the visit. It's not artificial, but you do get fed and you are kept relatively safe. As pessoas que organizaram a minha viagem têm uma ideia bastante simples da visita, do turismo. É uma coisa bem básica, mas é lógico que todo mundo, apesar de super básico, todo mundo tem alimentação e é mantido em segurança. And I think for the Brazilian soul, the Amazon is your wilderness. E acho que para a alma brasileira, a Amazônia é de fato a vida selvagem de vocês. But I notice that a lot of Brazilians, or most Brazilians I meet, have never been there. Mas eu notei que a maior parte dos brasileiros que eu encontro, que eu conheço, nunca esteve na Amazônia. And there is quite a high level of fear about going into the wilderness. Tem muito medo de ir até o selvagem, o ambiente selvagem. So I think I would suggest you get together with a few meditators and make a pilgrimage there. Wow, for the ones who cannot go to the falls, maybe. Eu sugiro que aqueles de vocês podem organizar uma peregrinação aqui. Vamos organizar alguns meditantes e fazer uma peregrinação. And I can give you the name of this little company that organized my visit, which was very simple, but very authentic. Eu posso dar o nome daqueles que organizaram a minha visita, que eram muito simples, mas muito autênticos. And I think it's a fear that we should overcome, because I think it's no more dangerous going to the Amazon than it is walking down Avenida Paulista at night. Eu acho que é um tipo de medo que tem que ser superado, porque eu não vejo nenhum perigo a mais em ir pela Amazônia do que andar na Avenida Paulista durante a noite. And I think if you overcome that fear, then there is a wonderful expansion of soul that takes place, especially for you, because this is the soul of your country. E eu acho que se vocês conseguirem superar esse medo, há uma grande expansão da alma que ocorre nesse lugar, especialmente para vocês brasileiros, pois esse é o país de vocês. So I cancel your next trip to Europe and go to the Amazon instead. Cancelem a próxima visita que vocês planejaram fazer para a Europa e vão para a Amazônia, em vez de ir para a Europa. And but this is also true of Australians. Very few Australians have ever been into the center of the country, into the desert, or Canadians who have very rarely been to the north, the beautiful wilderness in the north of the country, or few people from the United States have really gone into their areas of wilderness. Mas acho que isso ocorre também em outros países. Muito poucos australianos foram para o deserto, que fica no centro do país, como poucos canadenses foram até o norte, ou poucos norte-americanos já visitaram os lugares mais selvagens dos Estados Unidos. And if you think of the great symbol of the wilderness or the desert in the Bible, the wilderness is the place of encounter with God. Se vocês pensarem no deserto ou na terra selvagem dentro da Bíblia, como esse ambiente é visto, é o lugar de encontro com Deus. So it's where we go to find ourselves, but also to find God. É onde nós vamos para nos encontrar a nós mesmos, mas também para encontrar a Deus. And therefore it is a very wonderful sense of coming home, of being at home. Existe, portanto, um sentido maravilhoso de voltar para casa, indo a esses lugares. Okay. Aqui não temos uma pergunta, mas um pedido, eu acho, uma prece que eu vou ler em voz alta. Que consiga perseverar nesta senda para ser uma cela na minha comunidade e, através da minha consciência, possa
irradiar o que aqui aprendi e ajudar a mim e aqueles que precisarem. This is a wish. In English, it's not a question; it's a prayer, I say. I hope I can persevere in this path to be a cell in my community, and through my consciousness, may I disseminate what I learned here and help myself and the ones who need me. Thank you. That's very encouraging to hear. É muito animador ouvir isso. I think, you know, when you are in the middle of nature and middle of a wilderness, you realize what a busy place nature is, how many billions of interactions are taking place at the same time. Eu acho que quando você está no meio da natureza, e especialmente da natureza selvagem, você vê como aquilo é um lugar tão agitado, quanta vida ocorre, quanta atividade ocorre na vida selvagem. But you also realize that you are part of this. Mas você também se dá conta de que é parte disso. And every individual element is equally important. E cada elemento individual é igualmente importante. And this, I think, is what meditation brings us to understand. E é isso que eu acho que a meditação nos leva a compreender. That we each are a unique manifestation of the divine love. Que cada um de nós somos uma manifestação única do amor divino. We have different gifts and different capacities. Temos dons e capacidades diferentes. But the universe is not complete without each of us. Mas o universo não está completo sem cada um de nós. And that is an experience of humility as well as of confidence. Isso é uma experiência de humildade, bem como uma experiência de confiança. And this is why meditation is so important, I think, for changing, raising consciousness in society. E é por isso que a meditação é tão importante para aumentar a consciência e criar uma consciência na sociedade. A couple of years ago, I was in Haiti just before the earthquake, and I was meditating with some of the university students in Port-au-Prince. Eu estive alguns anos atrás no Haiti, pouco antes do terremoto, meditando com alguns universitários em Porto Príncipe. Now, Haiti is the poorest country in the Western Hemisphere. O Haiti é o país mais pobre do hemisfério ocidental. I think politically, economically, socially, it is almost hopeless. Politicamente, economicamente, socialmente, é quase que sem esperança. It has been destroyed by corruption and exploitation. Foi destruído pela corrupção e pela exploração. And I felt a great sort of awareness of that these young people who are the most privileged in a sense of being able to go to university, but they were still without much hope. Eu vi que essas pessoas eram, dentro do país, alguns dos mais privilegiados, porque podiam pelo menos cursar uma universidade, mas eu vi neles quase que eles estavam quase desesperançados também. And I thought, what is the point of teaching meditation to them? E pensei, por que razão? Qual é a razão de ensinar meditação para eles? Christianity in Haiti is very well established, but it hasn't helped them to achieve social justice or equality. In fact, many people would say religion was part of the force of oppression. O cristianismo é muito bem estabelecido no Haiti, mas não foi capaz de trazer a eles uma igualdade e, na verdade, muitos diriam que o cristianismo foi uma das forças que ajudaram na repressão. And then I suddenly felt that actually to teach meditation to them was in a sense a political act as well, because we were raising their consciousness and giving them a sense of their own dignity and their own potential.
E eu acho que, na verdade, eu comecei a pensar que ensinar meditação para eles, de uma certa forma, é um ato político, porque você está dando a eles um sentido da importância que eles têm e do potencial que eles têm. And I think the same is true in different level, of course, but the same is fundamentally true here in Brazil, with the great number of poor people who still remain in poverty. Eu acho que, num outro nível, logicamente, isso pode também ser aplicado aqui no Brasil, com o enorme número de pessoas que vivem em grande pobreza no país. No society can be peaceful or successful if there is a disproportionate gap between the rich and the poor. Nenhuma sociedade pode ser pode viver em paz se existe uma lacuna tão grande entre os ricos e os pobres. Jesus said, "The poor you will always have with you." Jesus disse: os pobres sempre os tereis convosco. But the important thing is the scale of the difference. Mas o que é importante é a escala da diferença. And in every part of the world at the moment, the gap between the rich and the poor is increasing. E em todas as partes do mundo atualmente, essa lacuna entre os ricos, essa diferença entre ricos e pobres está aumentando. The first book of John Main to be published in Brazil was Word into Silence, and it had an introduction by, I think, a Jesuit theologian. O primeiro livro de John Main a ser publicado no Brasil foi A Palavra que Leva ao Silêncio, e teve uma introdução, uma apresentação feita por um teólogo que eu acredito que seja um jesuíta. And he welcomed the book. He said, "This is the prayer for the poor." E ele recebeu o livro com muita alegria, dizendo que esta é a oração dos pobres. And I think that was a profound Christian insight into both the nature of meditation and the social significance. E eu acho que isso foi um insight profundo, tanto sobre a natureza da meditação, quanto sobre o seu aspecto social e político. I wish we had more outreach here in Brazil to the favelas and to the poor. Whenever I've gone there, I've felt this is a message of prayer that they understand and respond to very deeply and immediately. Eu gostaria que no Brasil nós tivéssemos mais penetração com a meditação nas favelas, porque sempre que eu fui para lá, eu vi que isso é um tipo de oração que tem uma resposta muito positiva, muito imediata por parte daqueles que a recebem. Por favor, explique melhor sobre a missa seguir um ritual de brincadeira espiritual. Porque a palavra brincadeira para nós brasileiros significa algo que não é sério. Please tell us a little bit more about the Mass following a ritual of spiritual play. Because the word play in Portuguese to us Brazilians means something that is not serious. Well, I think the best example of that is football. Eu acho que o melhor exemplo disso é o futebol. Do you take football seriously? Você leva o futebol a sério? Vocês levam o futebol a sério? And is it play? É um jogo? É uma brincadeira? I mean, obviously, for some people, it's a way of making a lot of money. É claro que para algumas pessoas é uma maneira de fazer rios de dinheiro. But for most people, it is an offline activity. It's not to do with making a living. Mas para a maior parte das pessoas é uma atividade de lazer, não tem nada a ver com o trabalho que elas fazem. Or it's like reading novels or reading poetry or going to an art exhibition. É como ler romances, ler poesia ou ir a uma exposição de arte. So this is play time in one sense, but it is also serious and nourishing to the soul. Isso, de uma certa forma, sob um certo aspecto, é o tempo da brincadeira, é a hora de brincar, mas é muito sério também, nutre a alma. I was once
I must say, I think tourism confuses this, because I was once looking at a group of tourists from Asia lining up to go into the Uffizi Gallery in Florence. Eu acho que o turismo às vezes confunde isso para nós. Eu estava uma vez observando um grupo de turistas vindos da Ásia numa fila para entrar na Galeria degli Uffizi em Florença. And I wondered what kind of preparation would they have for looking at these great works of Western art and so on. E eu estava pensando que tipo de preparação eles tiveram para admirar essas grandes obras de arte do mundo ocidental. And I think what they were doing, as many tourists do, they were all looking totally miserable. Eu acho que o que eles estavam fazendo é como a maior parte, é o que a maioria dos turistas faz, que eles todos estavam com um aspecto tristíssimo. They were doing their duty. Eles estavam fazendo a obrigação deles, cumprindo a obrigação. They came to Florence, they had to go and see Michelangelo. Você veio a Florença, é uma obrigação você ir ver o Michelangelo. And they felt they would get their money's worth from the tourist agency if they saw 10 museums in a day. E acharam que o dinheiro deles ia valer a pena ser gasto, ia ser um dinheiro bem gasto, se a agência de turismo levasse eles para ver 10 museus por dia. Well, this is similar to the idea that we don't really want to go to Mass, but we fear that God will be angry with us if we don't go. Isso é muito parecido com a ideia de que nós não queremos ir à missa, mas a gente tem medo que Deus vai ficar bravo com a gente se a gente não for. So I think if you feel that your participation in the Mass is completely joyless, and there's nothing really enriching or uplifting about it, eu acho que se vocês acham que sua participação na missa é completamente desprovida de alegria e não há nada que levante vocês na participação, then I would have a little private conversation with God on your own. Então, se eu fosse vocês, teria uma conversa em particular com Deus. And tell him that you're not going to go to Mass for 6 months. E dizer para ele, eu não vou à missa pelos próximos 6 meses. Now, don't quote me out of context. Agora, por favor, não vão me citar fora de contexto aqui. But the value of that would be it would free you, hopefully, from your sense of guilt and obligation. Mas o valor disso seria libertar vocês desse sentido de culpa e de obrigação. But instead of going to Mass as an obligation for a mechanical fear, then make your Sunday a day of a Sabbath day, a day of prayer, a day of rest. Mas em vez de ir à missa por obrigação e porque você está com medo, torne o seu domingo um verdadeiro Shabat de descanso, um dia de descanso. Don't do any shopping. Não vão às compras. And meditate 3 times on that Sunday. E medite 3 vezes naquele domingo. And I guarantee after 6 months you will begin to appreciate the Mass. E eu garanto que depois de 6 meses fazendo isso, vocês vão começar a apreciar a missa. Okay. Ouvimos a explicação que a criança absorve mais facilmente a meditação. A oração nos leva a falar para Deus. A meditação... Agora, ouvirmos a Deus a nos falar. Isso nos leva a perguntar: a fragilidade humana não vai dificultar a criança a conhecer a palavra de Deus, pois ele já fala com o Pai? We heard your explanation that children absorb meditation more easily. Now, prayer leads us to talk to God. Meditation makes us listen to God who's speaking to us. And this leads me to my question. The human fragility
won't make it more difficult for the child to get to know the Word of God because the child already talks to the Father. I don't understand. Eu não sei se a tradução está ruim, mas ele Say não it again. entendeu. Just say it again. We heard the explanation that the child absorbs meditation more easily. Prayer leads us to talk to God. Meditation leads us to listen to what God is saying. And this, hence my question. Human fragility won't make it more difficult for a child to get to know the Word of God because the child already talks to God? Well, I think, as it says in the Bible, there is a time to speak and there is a time to be silent. A Bíblia diz que há o tempo de falar e o tempo de calar. I spoke during the retreat about the different levels of consciousness. Falei nesse retiro sobre os diferentes níveis de confiança, de consciência, perdão. We may inhabit one level of consciousness more at one moment than we do at another. Nós podemos ter um nível específico de consciência mais forte em um momento do que em outro. But there is a difference between speaking to God, say at a lower level of consciousness, maybe this isn't the best way of describing it, but let's say there is a difference between speaking to God, using words, at a lower level of consciousness. Mas existe uma diferença entre falar com Deus usando palavras num nível de consciência mais baixo, when the higher level or the contemplative level has not been awakened yet. Quando o nível mais alto, que é o nível contemplativo, ainda não foi desperto. There's a difference between that and using words in prayer when the higher level of contemplative consciousness has been awakened. Existe uma diferença nisso entre o uso das palavras durante a oração quando o nível mais alto de consciência já foi despertado. And the difference is this, I think, that if the higher level of consciousness has not been awakened, e a diferença talvez seja essa, quando o nível mais alto de consciência ainda não despertou, then you are using words to speak to God. Você usa palavras para falar com Deus. But perhaps you are waiting for an answer in words. E talvez você esteja esperando por uma resposta em palavras também. Or some special revelation or communication, some text message from God. Ou alguma revelação, um SMS recebido de Deus. Or you feel that by using these words in a kind of magical way, you are influencing God's mental attitude. Ou que usando certas palavras em particular, de uma certa maneira mágica, você vai influenciar a atitude mental de Deus. Oh, I think Jesus refers to that when he says, when you pray, do not use many words. Eu acho que Jesus está se referindo justamente a isso quando ele diz: quando orardes, não useis muitas, não multipliqueis as palavras. Thinking that the more you say, the more likely you are to be heard. Pensando que quanto mais você falar, mais a probabilidade de ser ouvido. Because God knows your needs before you ask. Pois Deus sabe das suas necessidades antes mesmo que você a peça. So he is saying, he's not saying you should not use words. Jesus não está dizendo que não se devem usar palavras. There are times when we should use words and need to use words. Tem momentos em que nós precisamos e devemos usar as palavras. But if we are conscious that God knows our needs before we ask, mas se nós estivermos conscientes de que Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo de perguntarmos, de pedirmos, that means we are not fantasizing and we are not acting in a magical or superstitious way. Isso significa que nós não fantasiamos e nem estamos agindo de forma supersticiosa ou mágica. And that makes a world of difference to
the quality of your prayer. E isso faz uma diferença do tamanho do mundo para a qualidade da sua oração. So this is why we say meditation does not replace other forms of prayer. É por isso que nós dizemos que a meditação não substitui outras formas de oração. Of course, you can pray in many ways at different times, according to your mood and temperament. É claro que você pode orar de várias formas diferentes, em momentos diferentes, de acordo com o seu temperamento, a sua natureza. But the Christian tradition says that all forms of prayer are moving us towards the highest level of prayer, contemplation. Mas a tradição cristã nos diz que todas as formas de oração nos levam até a forma mais alta, que é a contemplação. And John Main described this as moving beyond my prayer into the prayer of Jesus. E John Main descreve isso com as seguintes palavras: é mudar da minha oração para a oração de Jesus. This is why St. Paul says, "We do not know how to pray, but the Spirit prays within us." É por isso que São Paulo nos diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito ora em nós. Okay. What is the difference between religious and spiritual? Qual é a diferença entre religioso e espiritual? Well, I think religion is always related to ritual, some external physical form of ritual. Eu acho que a religião está sempre relacionada com algum tipo de ritual externo. And ritual is a form of language. E o ritual é uma forma de linguagem. Maybe bodily language or spoken language. Tanto linguagem corporal quanto linguagem falada. But in the spiritual, we move beyond language into silence. Mas no espiritual nós vamos além da linguagem para o silêncio. So in meditation, we let go of all thoughts, words and ideas. Na meditação nós abandonamos todos os pensamentos, palavras e ideias. Images of God and thoughts about God. As imagens de Deus e os pensamentos sobre Deus. And that is silence. When we go beyond language, we are silent. E é isso que é o silêncio. Quando nós vamos além da linguagem, nós estamos em silêncio. And because we are deeply embedded in language, mental language as well as spoken language, this is challenging and difficult for us at first. E como nós estamos tão mergulhados, tão profundamente na linguagem, a linguagem mental, por exemplo, que é uma linguagem em palavras, isso pode ser bastante difícil para nós no início. We may fear the silence in the same way as we fear going to the Amazon. Podemos ter medo do silêncio da mesma maneira que nós temos medo de visitar a Amazônia. But when we are in the silence, we realize that we are being who we are. Mas quando estamos no silêncio, nós nos damos conta de que nós somos quem nós estamos sendo, quem nós somos. And in fact, this is the end of fear. E é aí que é o final, é aí que se encontra o final do medo. And it takes time, I think, to become familiar with this and comfortable with this experience of silence. E leva tempo até nós nos familiarizarmos e nos acostumarmos com essa experiência de silêncio. And sometimes I think we make it more difficult for ourselves because we imagine that meditation is very difficult and very complicated or very beyond us. E às vezes eu acho que nós dificultamos todo esse processo para nós porque imaginamos que a meditação é muito difícil, é muito complexa, está além de nós. But again, the example of a child meditating is very helpful to us because a child, as I believe, approaches this work of meditation as play. Mas, novamente, aqui entra a utilidade do exemplo sobre a meditação da criança para nós, porque a criança ela aborda a meditação como brincadeira. It's a kind of game for the child. É um tipo de jogo para a criança. A game means that you have rules.
E um jogo significa que você vai ter regras. The rule is that you sit still, E a regra é que você se sente imóvel, that you close your eyes, que feche os olhos that you say your word, e que diga a sua palavra. and you let go of thoughts. E que abandone os pensamentos. Now, the extraordinary thing is that a child will do this and discover almost immediately that this is beautiful. Agora, a maravilha disso é que uma criança faz isso e descobre quase que imediatamente que isso é lindo. They have an intuitive awareness that this is natural. Eles têm uma consciência intuitiva de que isso é natural. It may take us longer to trust our own intuition about that. E pode ser que nós levemos mais tempo para confiar na nossa própria intuição nesse quesito. But remember what Jesus said, that the worshippers that the Father wants are those who worship in spirit and in truth. Mas lembrem-se o que Jesus diz, o Pai quer que nós o louvemos em espírito e em verdade. This doesn't mean that we are meant to stop being religious. Isso não quer dizer que devemos parar de ser religiosos. There have been many attempts to destroy religion in different societies in the last century, and they have all failed. Houve muitas tentativas de destruir a religião nas nossas sociedades no último século e todas elas fracassaram. People are religious in the same way as they are artistic. They like music, they like dance. Da mesma forma que as pessoas são religiosas, da mesma forma que elas são artísticas, gostam de música e de dança. And as human beings, we need stories to live in and through the great myths, the great stories, the great narratives. E como seres humanos, nós precisamos de histórias, nós precisamos viver através das grandes narrativas e mitos da humanidade. So we need to tell these stories to our children and to repeat them to ourselves. Nós precisamos contar essas histórias para os nossos filhos e repeti-las para nós mesmos. This is what we do at every Mass as we listen to the readings. É o que nós fazemos a cada missa, quando escutamos as leituras. But religion without the spiritual dimension is incomplete. Mas a religião sem a dimensão espiritual é incompleta. And not only is it incomplete, it can easily become dangerous. Não apenas ela é incompleta, como ela pode muito facilmente se tornar perigosa. The religious institution can become a power structure which is a contradiction of the gospel itself. A instituição religiosa pode se tornar uma estrutura de poder, o que é contraditório com o próprio evangelho. Religion can become obsessive, it can become fanatical, it can become intolerant. A religião pode se tornar obsessiva, fanática, intolerante. So it is vital that religion has this spiritual or mystical dimension built into it. Então é vital que a religião tenha essa dimensão mística e espiritual construída como parte dela. And I think in the history of the church, it is through the saints, through the great spiritual figures of our tradition that the church has been renewed and revitalized. E eu acho que é verdadeiro afirmar que na história da nossa tradição foram os grandes místicos, os grandes santos da nossa igreja que revitalizaram e renovaram a igreja. We don't remember many of the popes of the past. Não nos lembramos muitos dos papas do passado. That's why they all took the same name, like Pius I, Pius II, Pius III. Por isso que todos eles usavam o mesmo nome, Pio I, Pio II, Pio III. But historically, they disappear quite quickly. Mas historicamente eles desapareceram muito rápido. But who do we remember? It's the saints. Mas de quem que nós lembramos? Dos santos. These are the great teachers and the great examples. Eles são os grandes mestres e os grandes exemplos. Okay. Isso não é uma pergunta, mas quando o Senhor falou da noite escura, lembrei-me da Etty Hillesum, no campo de Westerbork.
Em todo aquele horror, ela foi tocada pela beleza. Viveu a experiência de Deus, realizou um trabalho de compaixão para com todos que assistia, doando sua vida até ser exterminada em Auschwitz. This is not a question, but when you spoke about the Dark Night, I thought about Etty Hillesum in the camp of Westerbork. In the midst of all that horror, she was touched by the beauty. She lived the experience of God. She realized the work of compassion towards all that she helped. And she gave her life until she was exterminated in Auschwitz. Yes, I was thinking also of her myself, actually, when I spoke. Eu também estava pensando nela quando eu falei. And it is quite extraordinary. I was going to say that when I visited Auschwitz, I had this very confusing feeling, first of all, of denial. I kept saying in my mind, this is not possible, this is not possible. Eu, quando visitei Auschwitz, tive um sentimento, uma sensação muito confusa. A primeira sensação foi de negação. Na minha mente, eu não parava de dizer, isso não é possível, não é possível, não é possível. And then later, I recognized in my own responses a strange feeling that this was a holy place. E depois eu fui vendo na minha própria resposta um sentimento muito estranho de que aquele era um lugar santo. And I think we should be very careful how we say that or refer to that, and it's something I don't fully understand. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para falar, para se referir a isso, mas eu posso dizer para vocês que é algo que eu não consigo compreender totalmente. But in this wonderful book of the diaries of Etty Hillesum, who was a young Jewish woman in Amsterdam in 1942, you do see this extraordinary reality of God and goodness and beauty and love manifesting in the middle of this nightmare of evil. Mas quando nós vemos este livro maravilhoso que são os diários de Etty Hillesum, que era uma jovem vivendo em Amsterdã em 1942, nós podemos ver a manifestação no meio de todo aquele horror de uma realidade que era amor e beleza e bondade. And one of the heart of this mystery really is her conviction and her decision not to hate the German soldiers who were rounding up the Jews. Eu acho que o coração desse mistério foi a decisão que ela tomou de não odiar os soldados alemães que estavam cercando os judeus. And it was that conscious decision, but it was really a gift, I suppose we would say, that allowed her to see God and beauty in the midst of all of that horror. E eu acho que foi essa decisão, que foi também um dom que ela recebeu, que permitiu que ela encontrasse a beleza, que encontrasse Deus naquela situação. Por favor, por que Nossa Senhora aparece mais para os seres humanos do que Jesus ou outros santos? Ela apareceu em várias culturas diferentes. Ela está mais presente no inconsciente coletivo? Obrigada. Please, why does Our Lady appear more to human beings than Jesus and other saints? She has appeared in several different cultures. Is she more present in the collective unconscious? Thank you.
Well, that's a very interesting question. Essa pergunta é bastante interessante. I think it really raises the whole question of the psychology of religious experience. Eu acho que essa pergunta suscita a questão da psicologia das experiências religiosas. And I don't know if I can give a very satisfactory answer to it, but the Dalai Lama went to Lourdes some years ago. Eu não sei se eu posso dar uma resposta muito satisfatória a isso, mas o Dalai Lama foi a Lourdes alguns anos atrás. And he said he got up very early in the morning to go into the grotto, and he was the only person there first thing in the morning. E ele me disse que ele se levantou bem cedinho de manhã para ir até a gruta e ele disse que estava sozinho lá, ele foi o primeiro a chegar de manhã. And he said he felt a very strong spiritual presence and energy. E ele disse que sentiu uma presença espiritual e uma energia muito fortes. And then he said that as he was leaving and he looked at the statue in the grotto, he wasn't sure that she wasn't smiling at him. E disse que quando ele estava indo embora, ele olhou para trás para a estátua de Nossa Senhora na gruta e ele não tinha certeza, mas ele achou que ela estava sorrindo para ele. I think we need Mary in our Christian symbolism. Acho que precisamos de Maria no nosso simbolismo cristão. Because we have such a heavily male-dominated religion. Porque temos uma religião tão fortemente dominada pela figura masculina. And Mary is, in a direct symbolic way, a manifestation of the motherhood of God. E Maria é de uma maneira muito diretamente simbólica a manifestação da maternidade de Deus. Now, this is where we have to make a distinction between sort of theology and actual symbolic experience. É aí que nós temos que fazer uma distinção entre a teologia e as experiências simbólicas. Theologically, we say Mary is not divine. Teologicamente, dizemos que Maria não é divina. But we go as far as we can to make her divine. Mas a gente vai mais longe que pode para torná-la divina. She is born without sin. Ela nasceu sem pecado. And she, as we will celebrate on Sunday, she is assumed bodily into heaven. E como nós vamos celebrar no domingo, ela teve a sua assunção corporal ao céu. Now, the devotion to Mary and the love of Mary, particularly in the Catholic world, agora, a devoção e o amor a Maria, particularmente no mundo católico, is not concerned with these theological subtleties. Não está preocupada com essas sutilezas teológicas. But Mary is a symbol that brings us to God through maternal love. Mas Maria é um símbolo que nos leva a Deus através do amor materno, Which is a little different from paternal love. que é um pouquinho diferente do amor paterno. So, I think it takes us, the question of Mary is a very sacred. It's a very sacred symbol, and one we have to just accept as something that works and something that does and can bring many people closer to God. Eu acho que Maria é um símbolo muito sagrado. Temos que aceitar e dizer que funciona, que traz muita gente mais próxima de Deus. Okay, what time should we finish? Right now. Okay, we'll take one more and then we'll finish. Mais uma.
Em um dos livros de John Main, ele diz para tomarmos cuidado em não confundir desenvolvimento mental ou psicológico com desenvolvimento espiritual. Como ambas trabalham com o aumento de consciência, tendo talvez por diferença clara unicamente a devoção, o que as torna diferentes? In one of his books, John Main tells us to be careful not to confuse mental development or psychological development with spiritual development. But since both work on the increase of consciousness, maybe having as a sole difference and the devotion, what makes them actually different? Well, I think when we focus upon our psychological or mental levels of consciousness, we are growing in self-knowledge. Acho que quando focamos no nosso desenvolvimento mental ou psicológico, nós crescemos no autoconhecimento. And we need to be aware of ourselves at these levels of our being. E temos que ter consciência de nós mesmos nestes níveis do nosso ser. And I think meditation will quite naturally bring us to a greater psychological maturity and self-awareness. Eu acho que a meditação naturalmente vai nos trazer a essa maior consciência, autoconsciência e ao desenvolvimento psicológico e mental. We will become conscious of maybe some of our problems or addictions or hang-ups or repeated patterns of behavior. Nós vamos nos tornar mais conscientes dos nossos problemas, ou quem sabe vícios, ou padrões repetidos de comportamento. And this is a necessary element of our spiritual journey. E isso é um elemento necessário da nossa jornada espiritual. But I think the spiritual journey itself is about self-transcendence. Mas eu acho que a jornada espiritual, ela própria tem a ver com a autotranscendência. Which means that we take the attention off ourselves and place the attention into the mystery of God. Que quer dizer tirar a atenção de nós mesmos e colocá-la no mistério de Deus. And this is why in meditation, quite a lot is happening psychologically through the meditation and in every meditation. É por isso que muita coisa acontece psicologicamente através da meditação e durante a meditação. At times we are more aware of it than others. Tem horas em que nós estamos mais conscientes disso do que em outras. But the work of meditation is having a very direct effect upon our psychological life. Mas o trabalho da meditação tem um efeito muito direto sobre a nossa vida psicológica. And it brings about deep and lasting change. E faz surgir uma mudança muito profunda e duradoura. The deeper the attention, the work of the mantra, the deeper the attention, the deeper the change will be. Quanto mais profunda for a atenção e o trabalho do mantra, mais profunda vai ser a mudança. But at the time of meditation, we're not focusing our attention upon that work. Mas durante o período da meditação, nós não focamos a nossa atenção naquele trabalho. And that's why we take the attention off whatever we may be thinking or feeling. É por isso que nós tiramos a atenção daquilo que nós estamos pensando ou sentindo. Now, after the meditation, and as we reflect upon what is happening, we may be aware of psychological change taking place.
Mas depois da meditação, nós podemos refletir sobre ela e nos conscientizar da mudança psicológica que está acontecendo. And we can see that as part of the work of the Spirit, liberating us and giving us the liberty of the children of God. E podemos ver isso como o trabalho do Espírito nos libertando e nos tornando filhos de Deus. But the work of meditation itself, the saying of the mantra, the pure attention we give to the mantra, is spiritual, not psychological. Mas o trabalho da meditação em si, a recitação do mantra, repetir o mantra dando a ele nossa total atenção, é um trabalho espiritual, não é psicológico. So you could say the more spiritual is the work of the meditation, the deeper and more productive is the psychological healing that takes place. Pode-se dizer que quanto mais espiritual for o trabalho da meditação e do mantra, maior é a cura psicológica que ocorre. And the last question is very simple. Are you going to autograph your new book sometime? A última pergunta é muito simples. Você vai autografar o seu livro, o seu último livro, em algum momento? When did we say? After the photo. Depois da foto. But this is also an opportunity for me to thank Rodano very much for the great work that he did in translating the book. And thank you very much, Rodano, for that. Mas isso é também uma oportunidade que eu tenho para agradecer ao Rodano pelo seu trabalho de tradução. Foi ele quem traduziu o livro e fez um excelente trabalho. Now, what time is lunch? 12:30. So maybe we'll just take a short excuse me. We'll just take a short time of meditation to end our retreat. Para terminar o nosso retiro, vamos fazer um curto período de meditação. And I want to thank you. Well, just before we move into the meditation, I'd like to introduce you to Fred Jass, one of our meditators from Montreal, who knew Father John very well. And it is part of a tradition that whenever he is present at one of these events, he concludes with a short poem. So he's going to do that for us now. Antes de nós entrarmos nesse período de meditação, nós vamos apresentar a vocês o Fred Jass, que é um dos membros da comunidade do Canadá, conheceu muito bem Dom John Main, e sempre no final de um retiro, quando ele está presente, é a nossa tradição que o Fred recite um poema. Well, I always say if St. Paul would have been traveled like Lawrence, Father Lawrence is, I think the whole world would be Catholic, and we had no problems. Well, I just wanted to say that, sorry, I forgot. Yeah, Christiana, we need you, yes, right. Eu sempre digo que se no mundo inteiro tivesse viajando juntos, todos nós pudéssemos acompanhar as viagens do Dom Lawrence, o mundo inteiro seria católico. Well, we all know that Christ did go on the mountain. Todos sabemos que Cristo subiu a montanha. And he was in silence. E estava em silêncio. And still. E quietude. He didn't cut any trees, didn't throw any stones. Ele não cortou nenhuma árvore, não atirou nenhuma pedra. But when he came down, the enormous of energy he had is written in the scriptures. E sempre, depois ele voltou com a enorme energia que ele tinha e escreveu as escrituras. And so are we here, because we are still and very often in silence.
E eu também leio aqui porque nós estamos quietos e em silêncio. And the energy we take back home will take many, many fruits. E a energia que nós vamos levar de volta para casa vai gerar muitos e muitos frutos. And my little poem I like to give you on your way home is as follows. E o poeminha que eu gostaria de dar de presente para vocês antes de vocês voltarem para casa é o seguinte. And you are part of it because the vibration in this room and in that holy place is you which made me help and write what I say. E vocês são parte desse poema porque é a vibração de vocês nesse lugar sagrado que são parte que me levam a escrever aquilo que eu escrevi. I hope I can read it right, but let's hope. The mind needs stillness. A mente precisa de quietude. Attention to silence. Atenção ao silêncio. Expect nothing. Não espere nada. To be connected. Para ser conectado. You get your needs. Você tem o que precisa. Love. Amor. Peace. Paz. Care. Cuidado. You are always loved by God. Your beauty. And you get what you need. Você é sempre amado por Deus na sua beleza e tem aquilo de que precisa. Have a nice trip home. Boa viagem de volta para casa.